É uma honra receber aqui nesta manhã ao nosso pastor Paulo Saboia, ao qual eu quero mais uma vez dar um bom dia e boas-vindas, pastor Paulo. Estamos aqui juntos. Bom dia. Então, nosso tema de hoje é as Escrituras Sagradas no contexto da Reforma. E a pergunta que eu quero logo de antemão lhe fazer é a seguinte: qual foi o principal motivo, em qual tempo aconteceu a proibição da Bíblia para o povo, para os populares, ficando esta restrita exclusivamente ao clero? Por que eles fizeram isso? Muito bem, pergunta muito importante para a nossa compreensão no cristianismo, principalmente considerando que um dos ramos do cristianismo, que é o protestantismo ao qual pertencemos, na atualidade é muito polemizado, o seu nascedor, o seu berço, e isso emana desde o momento da reforma. Mas são três perguntas em uma. O primeiro motivo claramente está para a compreensão objetiva daqueles que nos ouvem, que a Igreja Católica, diferentemente, quando eu digo Igreja Católica, eu digo romanismo, diferentemente do que se possa pensar, naqueles dias era a dominadora da terra, o poder estava concentrado nela, as leis advinham da Igreja Católica. Então, essa concentração de poder, o domínio religioso e político era o objetivo essencial. O contexto, especificamente, vem do século XI até o século XV da nossa era. Há uma série muito interessante que eu recomendo, chamada Pilares da Terra, onde se esclarece objetivamente o que está por trás desse domínio, o que está por trás da história do papado, especialmente na Idade Média, que começa no século VI e termina no século XVI, quando é desencadeada a Reforma Protestante por Martinho Lutero. Pois é, inclusive, pastor, nós temos que partir do entendimento de que, na verdade, a Igreja Católica ela é a Igreja da história, não é? Uhum. Era ela unicamente que existia, né? Embora com as suas divisões históricas entre os americanos, aquelas pequenas divisões que houveram no passado, ao longo, né, da história, desde do imperador Constantino, não é? Até a Reforma, mas notoriamente era a única igreja de fato. Então, a Igreja Católica hoje ela não tem o direito de se arrogar e dizer que a gente não pode tocar nesse assunto porque é a nossa história. É também a nossa história. Nós, infelizmente, nós temos que dizer que a igreja chegou onde chegou naquela época, mas nós viemos de fato de lá. O rompimento que houve, proporcionado por Martinho Lutero, foi exatamente por conta do estado caótico em que a igreja chegou, não é isso? Muito bem, então eu também entendo que aquela situação aconteceu exatamente porque a igreja se afastou da palavra de Deus. Se afastou, que foi o grande motivo. Exatamente. Porque até em nossos dias nós temos essa experiência, né? Nós, pastores, líderes da igreja protestante nos nossos dias, nós que valorizamos, que amamos e que ensinamos a palavra, nós também temos essa experiência que quando a gente se afasta da palavra, negligenciamos o ensino, a igreja começa também a entrar em declínio. Com certeza. Então a igreja não tem como sobreviver sem a palavra de Deus. E neste momento surgiu, é importante lembrar que surgiu verdadeiramente o domínio categórico da igreja a partir do século VI. E este domínio, como o senhor acabaram de mencionar, advém dessa possibilidade. Isso. Quando os bispos em Nicéia, no concílio de Nicéia, autorizaram para Constantino que trouxesse o cristianismo para a religião oficial do Império Romano. Isso em 323. Se bem que isso foi oficializado cerca de 40 e poucos anos após pelo imperador Teodósio I. Certo. Quando chega em 515, a Igreja Apostólica não existia mais. Sim. A Igreja fundada por Jesus, iniciada pelos apóstolos, tal qual vemos em Atos capítulo 2, ela não existirá mais, porque o catolicismo que nasce em 323, com a aquiescência dos bispos,
na verdade, a história dá conta de que nada mais era do que um verdadeiro. Vamos aqui observar, o espectador ou o ouvinte vai chegar à sua conclusão. Constantino disse que sonhou com a cruz na frente do sol e depois que ele comenta com os bispos, eles entenderam e recomendaram a ele, entenderam que era o cristianismo e recomendaram que ele deveria aceitá-la como religião oficial do Império Romano. Sim. Todavia, ele também adorava e praticava cultos aos deuses gregos, do panteão grego, e também os deuses da Babilônia e alguns da Assíria. E ele não deixa esse culto, ele não deixa essas atividades. E traz e oficializa o cristianismo. Posteriormente, o Império Romano oficializa com Teodósio I. Isso. Então, o que isso aconteceu? Isso chama-se, na atualidade, de sincretismo religioso. Sim. Então, diante disso, de lá até 1000 anos, olha o salto no tempo. Sim. Nesse lapso temporal de 1000 anos, a igreja sucumbiu. Em 517 não havia mais a igreja apostólica. Isso. De modo que ela só vai renascer exatamente, como foi ministrado ontem aqui, só vai renascer em 1517 através de alguém que sai de dentro da igreja católica. Sim. Que foi o monge Martinho Lutero. Isso. Que coisa muito interessante, que a gente jamais deve esquecer. Isso. Exatamente um salto de 1000 anos, e como o senhor bem verbalizou, no momento em que a igreja não exerce o seu primado sobre as escrituras. Sim. No momento em que a igreja, através dos seus líderes, porque o bispado lá atrás foi que autorizou isso, em 323. Quando chega no concílio de Calcedônia em 451, e em Constantinopla, toda a nossa vara de medir, que era o nosso cano, já tinha sido encerrado. Vamos falar daqui a pouco sobre os livros apócrifos, já tinha sido encerrado. Todavia não era obedecido. Então, a falta de oração, a falta de leitura da palavra, a falta de compromisso com as suas verdades, abriu esse precedente. Abriu esse direito e esse precedente para com que os líderes, o chamado clero romano, viessem a fazer o que eles fizeram, que foi objeto da contestação do monge Martinho Lutero, quando fixou as 95 teses. Pois é. Agora, pastor, eu só queria fazer uma pequena observação. O senhor afirmou aí que naquele período já a Igreja Apostólica já não existia, e eu entendo muito bem o que o senhor está querendo dizer, ou está dizendo. Mas assim, só para facilitar a compreensão da nossa audiência, na verdade, a igreja que se tornou a Igreja Estatal Romana, na verdade, foi a mesma igreja que iniciou lá em Jerusalém, não é? Aí o que houve foi o seguinte, ela foi corrompida. Exato. Na verdade, ela foi corrompida, mas ela tem suas raízes em Jerusalém. Né? Porque nós temos que deixar isso bem claro, porque uma vez eu discutindo com uma teóloga, né? Ela veio querer me insinuar que não. Mas como que não? Se Paulo esteve lá em Roma, nos últimos dias de sua vida, Pedro, o apóstolo Pedro, que é por isso que a Igreja Católica é apegada com Pedro, né, aquela coisa toda. Então, na verdade, a Igreja ela tem suas origens, na verdade, lá no início de tudo. O problema é que com a influência imperial de Constantino, corrompeu tudo, não é? Corrompeu tudo e tornou-se a Igreja que a gente conhece. Mas tudo bem, eu só queria fazer essa observação. Obrigado por compreender. E ainda falando sobre a Bíblia, sobre a proibição da Bíblia para o povo, Roma teria esse direito, o Império Romano teria esse direito de fazer isso, já que a Bíblia é um livro judaico, é um livro que Deus, a própria palavra diz que o Senhor deu ao povo judeu os oráculos divinos, não é? O pastor Wellington falou isso aqui muito bem ontem sobre esse assunto, e bom, não é um livro romano, né? Então eles teriam esse direito de proibir ao povo a leitura da Bíblia. Com essa proibição, naturalmente, como diz as leis da física, para cada ação há uma reação. Né? E também dentro do aspecto espiritual, na lei da semeadura, Gálatas 6, versos 7 em diante. Uma das leis que mais estão vigentes na atualidade, dentro do ponto de vista espiritual, do âmbito da vida espiritual, é a lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Tão certo como diz a matemática que 1 mais 1 menos 1 é 1. Não há dúvida disso. Então, o que gerou com essa proibição? Gerou, categoricamente, séculos de ignorância espiritual,
E o legado? O maior legado advindo dessa ignorância espiritual foi o quê? Foi o afastamento da verdade. A igreja não tinha essa de Deus, de Deus. Porque o que é a igreja? Da palavra grega eclésia ou eclesia. São os chamados para fora. Ela é exercida através de um ministério que tem o líder, e esse líder vai ensinar os manuscritos sagrados, Antigo e Novo Testamento. Sim. Com tudo isso, biblicamente, ela nunca está ou estará acima da palavra, acima da vontade de Deus. E a vontade de Deus, João capítulo 5, verso 39, todos devem ter acesso pleno às Sagradas Escrituras. Todos devem ter acesso pleno às Sagradas Escrituras. O compromisso diário, o ato de examinar as Sagradas Escrituras é uma recomendação bíblica. Então, o legado que houve a partir dessa determinação romana foi exatamente a ignorância espiritual e o afastamento total da verdade. O afastamento da verdade, quando Deus, no seu berço, no seu nascedouro, quando ele usou cerca de 40 homens para escrever a sua palavra, a sua maior intencionalidade, o seu maior objetivo era que o ser humano, na sua plenitude, tivesse acesso à sua palavra, à sua vontade, que é a verdade. Só queria aqui lembrar a nossa audiência que o tema da nossa entrevista hoje é as Escrituras dentro do contexto da Reforma Protestante. Por isso que nós estamos aqui nos atendo mais precisamente sobre essa questão. Deixa eu lhe perguntar aqui o seguinte: o senhor tem assim informação de qual foi o argumento que o clero usou e por quanto tempo as escrituras ficaram proibidas até que Martinho Lutero, no início do século XVI, viesse a traduzir para o povo? O argumento era de que as pessoas, o clero romano, o argumento inicial era de que as pessoas não tinham condições de interpretar. Esse foi o argumento para gerar aceitação. Não tinham condições morais, espirituais e teológicas para interpretar corretamente as escrituras. Isso nós chamamos de máscara para esconder o objetivo, escuso por trás disso. E o objetivo maior foi exatamente promover o distanciamento, porque uma vez a pessoa, isso acontece hoje em algumas realidades de nações, uma vez que a pessoa tem acesso ao conhecimento, ele está o quê? Já dizia os pedagogos, já afirma os pedagogos, os psicólogos e os juristas, principalmente os contratualistas. E a Bíblia fala antes deles tudo isso. Uma vez que a pessoa tem acesso ao conhecimento, tem acesso à verdade, ele está liberto. Uma certa vez, Paulo Freire asseverou, no momento de grande reflexão, só a educação torna um povo fácil de governar, difícil de dominar e impossível de escravizar. Não é à toa que a reforma fará agora, sexta-feira, no dia 31, nós falamos ainda há pouco, 512 anos, mas serão 508 anos, né? 508 anos especificamente, e nós fazemos parte dessa realidade. Você que me ouve faz parte dessa realidade. De que forma? No momento em que você promove a verdade, no momento em que você não apenas lê a sua Bíblia, como faz com que outro que não tem acesso possa ter acesso. No momento em que você ensina os seus rudimentos, no momento em que você ensina os seus postulados e, acima de todas as coisas, sem jamais esquecer, que vive eles. Porque essa é a vontade do Senhor, que conheçamos e vivamos. São dois grandes verbos imperativos. A gente precisa conhecer e viver. Essa verdade é incontestável no judaísmo e também no cristianismo. Conhecer sem viver não vai adiantar. A pessoa se forma em pedagogia e não exerce, é um pacote de conhecimento, mas está ali, se formou em direito, mas não exerce, tem a formação, mas o melhor é o exercimento, é viver aquilo para o qual foi formado. Né? O senhor citando a filosofia de Paulo Freire, me veio a lembrança que, embora sendo ele um oponente às escrituras sagradas, mas o que ele falou se assemelha, não é igual, mas se assemelha com o que Jesus disse, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Exatamente. Então a verdade liberta. E foi exatamente a ausência dessa verdade que sobrou para a igreja por conta desta proibição. E aí a escravidão também entrou, né? Aí passou a igreja
a viver uma religiosidade pagã, né, e seguir ritos pagãos que não levaria jamais a igreja ao seu destino projetado por Jesus. Exatamente, porque lá, a gente precisa voltar rapidinho, lá em Constantino isso aconteceu, que foi o sincretismo religioso. Ele não promovia diretamente, mas os seus auxiliares, aqueles que estavam diretamente ligados a eles, entre os quais alguns bispos, promoviam sim. Apesar de que, teologicamente, entendemos que a igreja está ligada ao seu nascimento, à igreja de Jerusalém, todavia a performance eclesiástica, o desenvolvimento eclesiástico, ético e moral não se deu nos moldes do ensino da igreja de Jerusalém. As próprias contestações no primeiro concílio, lá em Atos capítulo 15, se nós observarmos com bastante atenção, Lutero também contesta algumas delas lá, quando afixou na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses. Então, a igreja que nasce em Jerusalém, ela corrompe-se, bem citado pelo senhor, corrompe-se no tempo, é isso que falamos, que em 517 ela sucumbiu, não orava mais, não tinha mais aquela tradição, porque ela tinha abraçado o sincretismo religioso, ela tinha abraçado essa prática pagã. E o que vai acontecer? Na ausência de orações, na ausência das práticas espirituais, entre elas o jejum, é prática muito recorrente da Igreja de Cristo, que se assemelha a Jesus, conforme inclusive os atos iniciais no livro de Atos dos Apóstolos, nasce aquela que é a maior religião do planeta na atualidade, que cresce. Ainda não é, porque é o cristianismo. O cristianismo tem os seus 3 ramos, o catolicismo, o protestantismo e os cristãos ortodoxos, mas o islamismo nasceu exatamente em 610, em Meca, com Maomé, ou num contexto em que a igreja, o cristianismo tinha sucumbido ali, o verdadeiro. Então isso para nós serve de quê? Não serve apenas como um puxão de orelha. Para nós, na atualidade, serve como uma advertência permanente, como aquela goteira em cima daquela panela lá numa noite de forte chuva. Passou a chuva, ela fica. Deve ficar na nossa consciência, porque no momento em que a igreja não exerce o seu primado, no momento em que a igreja não ocupa as camadas sociais, e aqui essa discussão é muito ampla, porque se a gente fosse falar, né, lá a ocupação no legislativo, no executivo, mas a temática é outra. No momento em que a igreja não exerce as suas devidas aptidões espirituais, conforme a Bíblia nos ensina, ela acaba sucumbindo frente aos desafios da cultura prevalecente e nasce oposições que para nós podem ser catastróficas, como é no campo da ciência da religião, o próprio islamismo. Cresce assustadoramente. Porque nasceu quando a igreja cristã não existia, ela não estava ocupando os seus espaços. Isso no século VII. Quando chega no 10, no 11, no 12, nós vamos ver as cruzadas. O que eram as cruzadas? Era exatamente um combate ferrenho entre quem? Os muçulmanos e os cristãos, veja só. O islamismo e o cristianismo. O islamismo surge como uma religião alternativa. Exatamente. Pronto. Inclusive, pastor Saboia, meu caro ouvinte, a própria Escritura Sagrada, as Escrituras, elas deixam bem claro da sua importância para a igreja. Parece que foi Salomão que disse que quando não há profecia, o povo se corrompe. A profecia, neste caso, é a própria palavra. Sim. O povo se corrompe. Os apóstolos nos deixaram isso bem claro. Eles eram dedicados com exclusividade, se dedicarem ao ensino da palavra. O fervor, o avivamento que se deu em Jerusalém, na igreja de Jerusalém, deve-se ao ensino da palavra. Então, no momento em que, agora, a igreja romana, que inclusive, por isso é que eu faço questão de observar que a igreja ela não foi substituída por outra, ela foi corrompida. Porque quando se lê a carta de Paulo aos Romanos, o senhor vai ver ali, se não me falha a memória, parece que é no capítulo 2, Paulo dá testemunho de que aquela igreja ela se tornou modelo para o mundo. Para o mundo, modelo, era uma igreja modelo. Uhum. Então foi aquela igreja que atravessou o período, né, da perseguição extrema, Sim. que precedeu o imperador Constantino, e chegou aonde chegou já em pleno século XVI, no período da Reforma. Uhum. Então, é isso, pastor. Mas eu queria avançar aqui com uma outra pergunta,
da seguinte forma. O que o senhor acha da narrativa que afirma que a igreja está acima da Bíblia, das Escrituras, e que esta exerce supremacia sobre ela, ou seja, sobre a palavra de Deus? O que o senhor me diria dessa? Porque o senhor sabe que a tese hoje é essa, né? Uhum. Eu até acho que a proibição lá na Idade Média tem a ver com esse pensamento. Com certeza. Com certeza. Isso, a princípio, não podemos deixar de afirmar que é uma afirmação perigosa. Do ponto de vista espiritual, é uma afirmação que chega a ser diabólica e cheia de um contágio, diríamos, um contágio venéreo que pode acabar com a vida de muitas pessoas. De muitas pessoas. A igreja foi criada pela palavra. Exatamente. A igreja foi criada pela palavra. Como é que nós podemos compreender o entendimento de que a igreja criada pela palavra agora está acima da palavra? Se não houvesse a revelação bíblica, não haveria nem mesmo a eclesia, não haveria a igreja. E ela começa especificamente a partir do Novo Testamento, dos dias neotestamentários. Então isso nada mais é do que uma demarcação de poder. É uma demarcação de poder perpetrado pela igreja que dominava a terra no momento, e eu sempre, quando falo desse tema, não tenho como deixar de mencionar ou de atribuir todas essas ignorâncias e essas atividades também a uma prática errônea dos bispos da época. O bispado concordou com essa legitimidade. Quando a gente fala da igreja e o Estado, nós precisamos entender que o Estado tem a sua esfera de jurisdição e a igreja a dela. O Estado não vai tratar do aspecto espiritual. Quem vai tratar é exatamente a igreja. É exatamente a igreja. Então, a Igreja Católica, a partir do início da Idade Média, do século VI, ela vai exercer esse poder. O poder religioso está concentrado nela e também o poder estatal. O estatal já existia antes do religioso, porque o religioso ele começa no século IV com Constantino e foi originalmente regulamentado por Teodósio I. No entanto, foi um período em que os bispos pensaram que aquela chamada 10 perseguições gerais, o período de sofrimento da igreja, ele haveria, naquele momento ele teria passado, porque inicialmente começa com o imperador Nero, passa para os imperadores seguintes, imperador Trajano, Severo, Adriano, Cossenevo, Antônio Pio, Diocleciano, Domiciano, até terminar exatamente com o Domiciano. Foram 10 perseguições gerais. Então, isso é um período de mais de 200 anos, quase 250 anos. No entendimento dos bispos, quando Constantino tem esse sonho com a cruz na frente do sol, eles pensaram que era Deus que estava usando ali Constantino e toda aquela perseguição deflagrada contra a igreja estaria agora tendo o seu encerramento. Dessa forma, essa concentração não apenas do poder, especificamente, como nós temos no dia de Jesus, toda a terra, todo o mundo tem 3 centros grandes. Roma, o centro político-administrativo. A Grécia é o centro do conhecimento e depois Jerusalém ou Jerusalém, o centro espiritual. Como todos os imperadores já exerciam poder, mas esse poder ele era paralelo, porque tinha um outro poder exercido pelos sacerdotes, que era o religioso. Agora, eles concentraram todo o poder, mas quem deu a legitimidade e a legalidade foi os bispos através de uma orientação errada, através de uma permissão errada, porque Estado é Estado, igreja é igreja. O Estado tem a sua jurisdição, a igreja tem a sua jurisdição. E quando se une as duas coisas, em qualquer situação, de lá para cá, tem quase 2000 anos, hoje, quando a igreja, numa determinada cidade, ela se une com o Estado, quando a igreja permite que o Estado tome as suas decisões, que foi o que os bispos permitiram lá, eles entenderam, é Deus agindo no imperador, é Deus trazendo o imperador para cá. Então agora está aplacado o juízo dos imperadores sobre a igreja.
A partir desse momento onde não se busca o Senhor, a direção do Senhor, aquela igreja, naquela localidade, ela pode sucumbir. Ela pode sucumbir e isso é catastrófico. Pastor, eu às vezes, quando eu penso nesse meio da história aí, quando Constantino, entre aspas, né, se converteu ao cristianismo e passou a manipular a igreja pelas vias do poder, eu sinceramente eu até entendo a situação do bispado daquela época, dos líderes da igreja, eu até entendo porque a igreja naquele momento, diante de tanta perseguição que a história nos descreve, a igreja estava vivendo um momento de muita fragilidade. Fragilidade emocional, fragilidade até espiritual. Né? Você já imaginou a perseguição que a história nos descreve antes de Constantino? E Constantino ele se utilizou, inclusive, daquele momento para chegar e ser resposta para aquela igreja, também com uma visão política. Mas tudo bem, vamos assim... Eu quero aqui ainda falar um pouquinho sobre a pergunta que fiz, a questão da Bíblia, né, da importância da Bíblia para a igreja. A própria Bíblia, ela nos fala em várias passagens, ela nos fala da sua importância para o cristão e para a igreja como um todo. E, por exemplo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 16 a 17, fala, né, toda a escritura é divinamente inspirada e útil para redarguir, para ensinar, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas isso aqui são somente 2 versículos e 3. Isso. Mas ao longo de toda a palavra, desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos a importância da Bíblia para a igreja. A igreja jamais existiria sem a palavra de Deus. Porque, na verdade, embora tenham sido homens que escreveram, mas não foram homens. Não são homens que foram os autores da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. O que aconteceu é que ele usou homens, como ele usou para tantas outras obras. Né? Mas é isso, pastor. Eu estou feliz aqui com as suas respostas, mas vamos avançar, né? Vamos avançar, por exemplo, eu queria também lhe perguntar o seguinte. Vamos chegar aqui no início do século XVI, em Martinho Lutero e sua equipe reformista. Quais foram, assim, na sua leitura daquele momento, quais foram os principais obstáculos que Martinho Lutero encontrou para fazer a tradução da Bíblia e liberar a Bíblia para a humanidade? Qual foi, assim, as barreiras principais, as dificuldades, né? E aquilo ali era algo confrontador e afrontador ao Império, porque era a grande arma deles para ter o domínio da igreja e do mundo, né? Deixar a Bíblia guardada no armário deles lá, em Roma, e o povo agora viver de acordo com as suas regras estabelecidas. E aí foi que Martinho Lutero se deixou ser usado por Deus para fazer a tradução, como o senhor vai descrever. Então, vamos lá. Muito bem. Era um contrassenso muito forte naquela época. Isso era muito conhecido pelo próprio monge agostiniano. É importante lembrar que ele era da Ordem de Santo Agostinho, chamado Martinho Lutero. Qual era o contrassenso? Qual era o paradoxo? Quando Jerônimo traduziu a Bíblia do hebraico para o latim, lá no século IV, 382, Jerônimo viveu de 380, um pouquinho até 400, quase 440 depois de Cristo. Quando ele traduziu, qual era o interesse? Qual era o objetivo? Fazer com que as pessoas mais comuns tivessem acesso aos manuscritos sagrados. Principalmente em território gentil. Exatamente. Principalmente, sobretudo. O hebraico era difícil o seu entendimento e havia, na época de Jerônimo, uma dificuldade bem mais ampla. Por quê? Porque o hebraico ele estava num processo de decomposição. Isso vai ser restaurado no século, no final do século VII, depois de Cristo, através dos maçoretas, quando adicionaram as vogais no hebraico.
Sim. Aí o hebraico pôde ser resgatado. Isso é um legado, inclusive, lá do exílio babilônico. Sim. 586 depois de Cristo, lá se fragmenta na Babilônia, quando os judeus tiveram contato com os caldeus, 70 anos não são 70 meses. Quando eles voltaram de lá para cá, os que nascem lá no exílio e vêm para cá, eles já vinham falando um mestiço, não era mais o hebraico. E lá o aramaico foi se misturando. Então o hebraico só não se perdeu porque houve esses eruditos, entre os zelosos, exatamente, no século VII, que adicionaram essas vogais para identificar o hebraico, principalmente o hebraico bíblico. Então, qual era a intencionalidade de Jerônimo, que era um erudito, um professor de Bíblia, historiador, teólogo e monge também? O objetivo era facilitar a leitura para as pessoas que não tinham leitura, ou seja, que nós chamamos hoje de analfabetos, as pessoas que não tinham conhecimento, exatamente os leigos, apesar de alguns saberem ler, mas não compreendiam fidedignamente a interpretação, a hermenêutica correta da palavra. Então o latim é feito para isso. Quando Lutero começa a se debruçar na leitura categórica do Novo Testamento especificamente, ele já de alguns anos já vinha inchado com isso, já não vinha gostando, até porque havia próximo dele pessoas que queriam traduzir a Bíblia para as pessoas, para idiomas cujas pessoas fossem mais comuns. Assim como Jerônimo fez, de Lutero para Jerônimo, nós temos 12 séculos, mais de 1000 anos. Então o objetivo do latim lá, agora, não estava mais acontecendo. E Lutero quis muito que isso acontecesse, mas Roma, o Império Romano, a igreja não queria. Era dominadora da terra. Por conta disso, algumas pessoas foram muito perseguidas, algumas pessoas foram mortas, foram trucidadas, porque não estavam acatando os termos da dominação da igreja. Alguns teólogos foram mortos, e Lutero não foi morto porque vivia se escondendo. Ele era muito ágil, vivia se escondendo, porque se ele não tivesse essa maleabilidade, ele tinha também tido a vida ceifada. Mas foram exatamente essas características desse momento. Eu fico assim, analisando o quanto Deus é poderoso, né? Mesmo em meio a toda aquela manipulação imperial, mas Deus sempre levantava alguém para preservar as escrituras. Exatamente. É tanto que hoje, em nossos dias, nós vemos uma série de crendices aí adotadas pela Igreja Imperial de Roma, a mesma igreja, como, por exemplo, as imagens, as Marias, né, os deuses que eles estabeleceram, as canonizações que são feitas sem parar. Isso nada tem a ver com as escrituras sagradas. Nada tem a ver. Olha só como Deus preservou as escrituras. Né? Como Deus preservou, e sempre tal qual, né, os profetas que foram guardados por Deus no tempo de Elias, né? Quando Elias pensava que estava sozinho. Então, quando o clero imaginava que estava manipulando tudo, Deus estava preservando a sua palavra através de alguém. Isso é poderoso, né, pastor? Com certeza. Com certeza, preservando e levantando, porque Deus sempre faz assim, como ele fez com Esdras, para liderar uma equipe de professores de Bíblia, de judeus professores de Bíblia, para compilarem todo o Antigo Testamento. Ele usou alguém de um pacote religioso que vivia navegando as profundas águas da ignorância espiritual, fazendo apologia ao erro bíblico e teológico, e ele, conhecedor da verdade teológica, da verdade bíblica, como era, inclusive Lutero era professor, era da classe dos agostinianos, que era uma classe de monges diferenciados, eram mais próximos, era como a igreja de Bereia, examinava tudo com bastante cautela a palavra de Deus. Ele não ia permitir, estudando a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, as cartas de Paulo, entre elas de Romanos, ele não pôde ficar mais paralisado dentro de Roma, quando ele decidiu sair de lá, o que para nós é motivo de bastante orgulho, porque ele nos representou, diríamos, como ele, se estivéssemos na geração dele, poderíamos até ter feito como ele, sem sonegar os nossos valores,
e sem se precipitar, porque a ignorância era muito grande, a falta de acesso da verdade para os leigos era muito maior. O predomínio da verdade estava através do ensino da mentira, né? E isso, quem conhece a verdade não pode concordar. Aí é tanto que quando a gente vai estudar essa história, aí você vai ver o que a igreja na época pregava, o que a igreja ensinava, a questão das indulgências, a questão do purgatório, são coisas que a gente não vai entrar nesse método aqui, porque não temos tempo para isso. Okay. E vamos nos focar aqui nas escrituras. Mas a pregação da época já era muito parecida com a dos nossos dias, da igreja romana, né? Da igreja romana. Muito bem. Mas, pastor, vamos entrar aqui um pouquinho aqui nessa questão da tradução da Bíblia, essa questão do resgate da palavra de Deus para a humanidade, a partir de Martinho Lutero. Ali, dias depois de Martinho Lutero, como foi se dando este processo de traduções para os diversos idiomas e, consequentemente, as exportações da Bíblia para os povos da época, né? Vamos entrar aqui no período pós-reforma, mas, olha, pastor Jonas, nós não vamos entrar na sua seara, viu? Nós vamos falar sobre a questão da Bíblia, que é o nosso tema. Okay. Como foi que se deu essa disseminação da palavra pelas nações afora? Até chegar a nós hoje, né? Em 1622, em janeiro, na verdade eles começaram em dezembro de 1621, e especificamente, eu estou em 621, mas foram 100 anos antes, em dezembro de 1521. Ele deflagra a reforma em 1517. Em dezembro de 1521 começa a tradução exatamente da Bíblia, da Vulgata para o alemão, um alemão tranquilo, né? Um alemão simples, de modo que os pobres daquela época tivessem acesso ao seu entendimento, acesso às escrituras e entendessem o que nelas estavam escritos. Então começa em dezembro de 1520. Em dezembro, acerca dessa verdade era muito claro. A Bíblia ela é universal. A Bíblia não é apenas pessoas. Não se restringe o seu direito, o seu acesso para uma camada da sociedade. Então, isso aconteceu. E 12 anos mais tarde, em 1534, todo o Antigo Testamento e a Bíblia foram originalmente traduzidos para o alemão. A partir de então, as demais nações puderam exatamente fazer a mesma coisa através dos teólogos, entre eles William Tyndale, John Wycliffe, que começaram antes do processo da reforma especificamente, com o objetivo, havia essas pessoas todo o tempo, só que elas não tinham oportunidade, em virtude da perseguição, em virtude das ameaças de morte que eram muito sistemáticas. E assim como nos dias de Jesus, dos apóstolos, configuravam uma afronta alguém levantar uma igreja, só podia existir as sinagogas e os templos lá do panteão grego, mas outros templos não poderiam. Nos dias aqui, especificamente do apogeu da Idade Média, que é os dias de Lutero, era tal qual. Então essas pessoas, elas eram imoladas, elas eram trucidadas diariamente. Diz a história que Basílio foi morto lentamente. Cada dia eles tiravam um membro, cortavam um membro do corpo de Basílio. Então esse processo de tradução começa exatamente com Lutero, 4 anos após deflagrar a reforma, e isso representou um avanço muito grande. Não obstante essa realidade, o clero romano, através do Papa Leão X, já preocupado, que já tinha excomungado ele, tratou logo de observar esse processo de tradução com os bispos da igreja. Então eles agora vão se planejar para uma estratégia. Eles vão se reunir num concílio chamado Concílio de Trento para uma resposta a esse processo desencadeado pelo monge católico. Ótimo. Pastor, e nesse contexto também aí de tradução, a gente, com o tempo, veio se descobrir que foi aderido à Bíblia de tradução católica
7 livros que nós chamamos de livros apócrifos. Por que esta aderência a estes livros, que nós conhecemos a sua história, né, a origem deles? Qual foi a razão, qual foi o motivo, pastor? São conhecidos como apócrifos ou também deuterocanônicos, palavra que significa após. Isso. Deuterocanônicos é após o cano se fechar. Sim. Apócrifo significa sem inspiração, totalmente sem inspiração divina. Isso. Estes livros, eles foram adicionados na Bíblia a partir do momento que nós acabamos aqui de mencionar, que foi o Concílio de Trento, quando eles reunidos na cidade de Trento por um período de 18 anos, que começa em 1546 e foi até 1564, que foi exatamente o ano que Lutero morreu. Sim. Após Lutero morrer em 1546, quando ele morre em 1546, eles agora se reuniram dizendo o seguinte: vamos aproveitar o momento em que o líder morreu, o líder saiu, então nós vamos agora encontrar. Isso aqui é tática de guerra. Sim. Tática de guerra, tanto no aspecto militar como no aspecto espiritual. Vamos agora aproveitar. Em 1546 se reuniram em Trento e ficaram até 1564, período de 18 anos, tratando de uma possível resposta para tentar sucumbir este movimento chamado Reforma, desencadeado por Lutero. Qual foi a resposta? Eles adicionaram esses 7 livros a mais. São eles: 1º e 2º Macabeus, Judite, Baruque, Tobias, Sabedoria de Salomão e Eclesiástico. Sim. São livros que não é importante o ouvinte entender sobre isso. Eles não fizeram parte dos 3 momentos da definição do cânon sagrado. Niceia 323, Calcedônia e Constantinopla. Isso. Foi lá que o nosso credo, tal qual nós temos, foi aprovado. Daqui para lá nós temos quase 2.000 anos. Então, quando eles se reuniram em Niceia, e eles, é importante mencionar isto, para os católicos, o Papa ele tem autoridade suficiente para escrever um livro a próprio punho e colocar na Bíblia, porque para eles ele é o representante de Deus na Terra. Isso é um erro crasso. A Bíblia não nos dá esse entendimento. Não. Isso é uma heresia teologicamente falando e biblicamente falando. A Bíblia nos fala de líderes, de lideranças, e líder é servo. Exatamente. Tão somente um servo. Tão somente. E fecha-se, após a Bíblia, o seu cânon se fechar. Essa tal autoridade não está aberta para ninguém mais na atualidade. Por um propósito muito claro e objetivo. Sim. A idolatria seria muito grande se alguém tivesse tal autoridade. E é o que acontece dentro da referida organização religiosa. E aqui nós mencionamos com esse conhecimento, toda essa citação histórica, apesar de que nós nutrimos respeito pelos fiéis, pelos irmãos, e é toda consideração, mas a história dá conta disso. Então, por que são assim conhecidos? Porque são considerados fora do contexto do cânon. Eles foram adicionados como uma resposta para a reforma protestante. A Bíblia dos Reformados tinha 66 livros, como a nossa tem. Sim. E eles, para serem maior que a nova, para eles diziam: a nova religião perpetrada ou originada por Lutero, o monge Lutero. Para nós sermos maiores, vamos adicionar. E adicionaram. E isso mantém-se até hoje. Esses 7 livros se mantêm até hoje. Até hoje, o que é uma grande heresia, não tem inspiração divina, nós não os recomendamos, e foi nesse contexto que nasceu. Isso. A própria Bíblia dá conta de que aquele que acrescentar um tio, né, daquilo que foi determinado por Deus, eu lhes acrescentarei as pragas que estão contidas neste livro. Aí você vê o juízo de Deus contra esse tipo de atitude, né? Exatamente. Mas assim, eu queria só me dirigir ao ouvinte. De repente você é católico e está nos ouvindo. Eu queria lhe dizer o seguinte, meu irmão, para poder te dar essa consciência. Olha, essa história não é só da Igreja Católica, essa história é nossa. É a nossa história. Essa cisão, ela houve a partir de Martinho Lutero no século XVI, mas nós estamos aqui discutindo a nossa história. Né? Foi a Igreja da história, que hoje é conhecida como Igreja Católica. Né? Então nós estamos discutindo a nossa história. Ninguém tem o direito aqui de se arrogar e dizer: eles estão mexendo conosco. Não. Aí está a história ao alcance de todos. Né?
Você que já passou por um estudo superior, você sabe que lá na faculdade esse assunto é tratado de uma forma também específica, mas a história está aí ao alcance de todos, literaturas importantes, não é? Então, na verdade, nós não estamos aqui tratando de um assunto isolado, escondido da humanidade, né? Muito bem. Pastor, estamos chegando aqui ao final do nosso tempo, mas me diga aqui uma coisa aqui. Qual a análise, sintetize aí, qual a análise o senhor faria do mundo hoje? Eu não digo somente a igreja, eu digo o mundo hoje, sem as Sagradas Escrituras. Estaria mergulhado num verdadeiro caos. Deficiência moral e espiritual acima de todas as coisas. Um mundo em que a degeneração moral seria a rainha de todos os tempos. Sim. Aquilo que é chamado de anarquia. Sim. O mundo sem as Sagradas Escrituras seria um mundo ignorante. Um mundo sem um conhecimento de Deus. Um mundo sem um conhecimento da verdade. Inclusive aqui cabe uma citação filosófica. É importante nós mencionarmos, aproveitando a oportunidade. Sim. Para Platão, a verdade só era alcançada no momento que o ser humano perdesse a vida, ou seja, Sim. que ele morresse. Para Platão, a alma estava no corpo devidamente em sofrimento e só encontrava a verdade e a sua libertação, sobretudo, quando o corpo morria. Para Platão, o corpo humano é um pacote de tudo que não presta, porque ele só traz sofrimento, só traz mágoa, só traz sentimentos para a pessoa. Então, quando a pessoa morre, ela terá acesso ao mundo das ideias. No entendimento platônico, quando a pessoa morrerá, tendo acesso ao mundo das ideias, ele será liberto, porque também terá acesso à verdade. Isso. Se nós formos nos basear por esse entendimento platônico, então a humanidade só teria acesso à verdade, a humanidade só seria liberta se ela viesse a morrer. Jesus, Isso. quando veio, ele ensinou totalmente o contrário. Ele dizia, e conhecereis a verdade vos libertará. Em vida, não é em morte. Com certeza. Diferentemente do seu mestre, Aristóteles, dizia que o corpo e a alma não se separam. Eles vivem juntos, e o que o corpo vive é porque reflete o que está na alma, como Salomão, sabiamente, disse nos seus dias, inclusive quando escreveu, por exemplo, Provérbios 4:23, sobre Sim. tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Né? Isso é muito importante. Então, o mundo hoje, sem as Sagradas Escrituras, seria um mundo, imagine você que me ouve, um mundo completamente negro, um mundo sem luminosidade. Inclusive, sem conhecer absoluta nada a respeito de Deus. Pronto. Porque são nas Escrituras, pastor, é que está a opinião de Deus sobre tudo neste mundo. Sobre a própria igreja, sobre política, sobre governo, sobre sexo, sobre família, sobre tudo. Exatamente. Sobre tudo. E aí, como é que alguém hoje poderia falar em amor sem conhecer as Escrituras? Eu sempre digo que a pessoa estaria navegando em águas densas, escuras, negras, sem saber o seu destino. Estaria à deriva para onde o vento levasse. Seria assim um mundo sem Deus. Assim, esse sistema de mundo tem sido ensinado por algumas pessoas no campo da anarquia, no campo da relativização moral. Alguns filósofos morreram defendendo esse entendimento. Bom mesmo é que tudo seja livre, é que a pessoa esteja na praia do jeito que nasceu, bom mesmo é que a pessoa não tenha regras, esse negócio de casamento, esse negócio de namoro só com uma pessoa, casamento para a vida toda, esse negócio de ter apenas um parceiro sexual. Muitos são adeptos desses ensinos sociológicos heréticos, biblicamente falando. O mundo, a conjuntura da humanidade no mundo sem a verdade seria isso. Loucuras total. Exatamente. Nós encerramos dizendo que o Senhor Deus nos ama tanto que primeiro envia o seu Filho unigênito para morrer a nossa morte. Isaías disse, o Emanuel será Deus conosco. Na figura humana sendo Deus conosco, morreu a nossa morte. Sentiu as nossas dores para que nós tivéssemos a possibilidade de novamente ter a intimidade perdida pelo homem lá no Éden, na figura de Adão e Eva. Essa intimidade espiritual fosse resgatada. E ela só será resgatada em Jesus, que está na Bíblia Sagrada. Exatamente. Mas se a pessoa não tiver acesso à Bíblia, e se o mundo não tivesse a Bíblia, imagine o que seria. Pois é. Inclusive, a própria Bíblia nos faz entender
que existem duas maneiras principais pelas quais Deus se revela ao homem. A primeira é através da vinda do seu próprio Filho, que o senhor acabou de falar, né? Que foi a palavra encarnada em Cristo. Né? E a segunda é exatamente a palavra escrita, que aí são exatamente as Escrituras Sagradas. Exatamente. Como o mundo seria sem essas duas revelações? Né? Pastor Paulo Saboia, foi uma honra muito grande poder recebê-lo aqui nesta manhã, no nosso programa Venha o Teu Reino. É uma honra poderosa. Amanhã tem mais. Pastor Jonas amanhã estará aqui, da Igreja Assembleia de Deus do Pará. Estará aqui nos levando em frente, não é? Com essa nossa série de entrevistas. E assim, depois de amanhã, quinta-feira, estará aqui o pastor Rodrigo, da Assembleia de Deus em Bacabeira. E na sexta-feira nós estaremos aqui fazendo uma resenha, um debate geral, para fazer uma análise, uma autocrítica, exatamente de como está hoje a igreja pós-reforma, né? Os reformistas, ou a igreja reformada. Eu lhe agradeço e quero lhe passar a palavra para o senhor fazer suas considerações finais. Eu encaminho um forte abraço aos colegas que conosco estão contribuindo um pouco mais para todos os nossos irmãos e irmãs e para todos aqueles que nos ouvem, para a sua boa formação ética e moral, ao pastor Wellington, pastor Jonas, que estará amanhã, sem dúvida, será um agitar de águas muito forte e as águas serão profundas, a exemplo do que tem acontecido ontem e hoje. Esse é o nosso desejo. Um abraço forte ao estimado pastor Rodrigo Aires, ali de Bacabeira, que com certeza contribuirá também muito bem. Com certeza. Não estaremos na sexta-feira por razões bem justas. Sim. Queríamos estar, porque é o dia exatamente da reforma. Para nós foi um prazer estar na sua companhia, nesse momento, nessa manhã de terça-feira. Nós esperamos ter contribuído para a sua edificação, para a sua exortação, diferentemente do que se pensa, exortação é encorajamento. Encorajamento, é consolo. Isso, né? Puxão de orelha, é consolo. Esperamos ter ajudado na formação das vossas convicções religiosas. Isso. E nesses termos, evidentemente, de convicções ético-morais. O momento foi bem oportuno. É um privilégio para todos nós. Desejo que o estimado apóstolo João Batista continue com esta visão. Amém. Uma visão de reino bem amplificada. Parabéns pela iniciativa. Amém. Parabéns ao senhor pelo exemplo. Nós precisamos, na atualidade, de pessoas compromissadas com esta causa. Isso. A partir deste ponto aqui em Rosário, milhares de pessoas podem ter acesso à verdade. Com certeza. Podem ter um esclarecimento devido acerca dos fatos que aconteceram lá atrás. Isso. Mas a partir de pesquisas, de estudos, Isso. podem conhecer de fato. Será que onde eu estou no lugar certo? Qual a história do meu segmento religioso? Isso. Qual a história da minha igreja? Esse também é o nosso objetivo, quando nós estamos aqui, nos propomos a estar aqui, e para nós, diante do Senhor, é uma grande honra. Que o Senhor, nosso Deus, a quem adoramos e servimos, esteja abençoando você e família. Amém. Grandiosamente.